Olá, seja bem-vinda à nossa live das Mulheres do Vinho. E é aqui que nós vamos discutir temas importantes para ajudar você, que é uma mulher que já gosta de vinhos, a dominar o universo dos vinhos através do poder da degustação. Eu sou Lília Loureiro, eu sou sommelier e sou criadora do método Castalha Mulheres do Vinho. E hoje o nosso tema é um bom vinho. O que é? Que características tem um bom vinho? Como eu vou reconhecer um bom vinho? Bom, a live de hoje é bem importante porque essa tem sido uma pergunta recorrente que muitas das minhas alunas me fazem e que também algumas amigas aí do vinho também acabam dizendo: eu queria tanto aprender sobre vinhos para poder escolher um bom vinho. Qual é um bom vinho? O que é um bom vinho? Então, essa realmente é uma dúvida importante. E eu tenho que te dizer uma coisa, minha amiga: não tem uma resposta iluminada, não tem uma resposta mágica, não existe uma resposta definitiva, tá? Mas o que acontece? Eu tenho que te contar, na verdade, que para a gente começar a falar desse tema, é importante a gente se aprofundar no assunto. É importante a gente se aprofundar nessa questão do bom vinho, que não vai acontecer num passe de mágica, mas que sim, é possível a gente chegar, né, a esses bons vinhos. Agora, eu tenho que te dar um aviso também importante. Aqui, a gente vai começar de uma maneira diferente. Aqui, a gente vai fazer da forma Castalha Mulheres do Vinho de ser. Então, eu não vou começar, em primeiro lugar, pelo vinho, tá? Eu vou te contar, sim, o primeiro segredo das mulheres para dominarem o universo dos vinhos. E o segredo é muito simples, é começar por você mesma. Então, nós não vamos começar pelo vinho, nós vamos começar por você. E o que acontece? Muitas vezes a gente começa pensando em descrever o vinho, em achar o vinho ideal, em querer achar os bons vinhos. E isso seria uma coisa muito técnica, isso seria uma coisa que seria uma receita pronta. E eu sei que muitas querem uma receita pronta, talvez você fique decepcionada porque você quer uma receita pronta, uma coisa rápida, uma diquinha, uma fórmula mágica. Mas não, o que eu vou te dar aqui é muito mais do que isso. Vai além, porque eu vou inverter os papéis, eu vou inverter as coisas. E a partir de você, você vai ter, sim, as ferramentas necessárias para você chegar no seu bom vinho. Desde uma perspectiva feminina, desde uma perspectiva das mulheres, desde a sua perspectiva. Então, vamos lá. Essa vai ser uma grande ocasião, então, para você aprender de uma maneira mais profunda, tá? Sobre os vinhos, os bons vinhos, não simplesmente uma listinha de bons vinhos. Então, eu quero que você aproveite muito bem essa oportunidade, pegue aí seu caderninho, eu tenho aqui um caderninho também, né? E eu vou aproveitar para te dar também um pouquinho aqui, ensinar um pedacinho aqui do nosso método Castalha, que é um método que ajuda, tem ajudado muitas mulheres a escolherem seus próprios vinhos, a escolherem bons vinhos e a aprenderem cada vez mais sobre o mundo do vinho e também sobre o seu gosto pessoal. Bom, vamos lá então. Caderninho, lápis na mão. Vamos lá. Então, o que é um bom vinho? Ou uma reflexão sobre a perspectiva feminina do bom vinho. Bom, vamos lá. Vamos pensar, antes de pensar no bom vinho e nas suas características, o que eu quero propor para você é justamente começar a pensar em você, porque eu entendo que o vinho é um processo de autoconhecimento. Ele pode ser uma ferramenta onde vai te ajudar, inclusive, a se conhecer ainda melhor. Não é simplesmente bebendo vinho que você vai conhecer os vinhos. Você precisa se autoconhecer. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando você vai ao médico e o médico te passa um remédio, né? Passa um remédio. Ok, você foi ao médico porque você tinha ali um certo problema, alguma coisa, e ele te passa um remédio e você vai saber para que serve esse remédio, né? Você não vai simplesmente tomando o remédio sem saber para quê. Então, o médico vai te comentar o para quê que é o remédio, ou você foi ao médico porque você estava com algum problema e era para aquele problema que você precisava de um remédio. E quando você vai comprar, em geral, você vai escolher o laboratório, você vai escolher a marca, você vai ler a bula, né, geralmente, e você vai verificar as informações antes de tomar o remédio. Tá bom. Ok, Lilian, remédio não. Vamos ver uma coisa mais do dia a dia. Uma alimentação, um alimento.
A mesma coisa. Quando você vai comprar um alimento, né, um produto, você vai comprar esse produto para alguma coisa, para alguma elaboração, você vai para alguma receita, né? Você vai utilizar aquele produto em alguma coisa para você comer. Você vai escolher a marca da sua preferência, marca que você já conhece, ou vai experimentar uma nova marca. Você é recomendado que você leia as instruções, né, nutricionais do produto, as características antes de comprar. Ok, e com o vinho? E com o vinho? Antes de pensar no vinho, você tem que pensar, né, antes de escolher o vinho, para que você quer aquele vinho? Em que momento você vai usar aquele vinho? Por que você está comprando aquele vinho? Né? Onde você vai utilizar? Vai ser numa ocasião? Vai ser para um almoço, para um jantar? Vai ser para você mesma? Quais as características que você espera dele? Né? Qual vai ser o momento vinho que você vai utilizar esse vinho? E aí começa uma questão. A gente fala, não, eu vou lá comprar o vinho que eu gosto, porque eu já ouvi essa frase, e eu mesma já venho ouvindo essa frase, né, muitas vezes, que vinho bom é o vinho que você gosta. Então, você vai lá, não, eu vou comprar o vinho que eu gosto. O vinho que eu gosto é esse aqui, eu sempre compro esse, é esse que eu gosto, eu já sei que eu gosto, esse é a sua zona de conforto, é o óbvio. E aí, você vai comprar o vinho que você gosta. E eu vou te dizer uma coisa, eu concordo com essa frase. Realmente, eu concordo sim, que o vinho bom é aquele vinho que você gosta, né? E não tem nenhum problema aí. Mas eu quero começar agora a destrinchar essa frase com essa parte final. O vinho que você gosta. Então, marque aí, você gosta. E o que acontece? Gosto pessoal realmente não se discute. Mas gosto pessoal é uma coisa que ela não é estática, né? O gosto pessoal, ele não é imutável. O gosto pessoal não é algo que você já nasceu com ele. Fulano nasceu com esse gosto, ciclano nasceu com aquele gosto. Ou, eu sou uma mulher que tenho esse gosto e nunca vou mudar. Não, o gosto, ele vai se desenvolvendo, ele é uma construção. Ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Ele vai evoluindo, a gente vai mudando de opinião conforme a gente vai vivenciando, experimentando coisas novas, sensações. Não é só com o vinho. A gente pode ter um gosto musical e, de repente, com o tempo, a gente vai conhecendo novas expressões e vai mudando o nosso gosto. Sem precisar deixar aquele gosto antigo, a gente vai agregando valor. Na pintura, a mesma coisa. A gente pode conhecer coisas novas e começar a se interessar por novas expressões. E isso vai formando o nosso gosto, né? Então, isso amplia nossos horizontes, é isso que vai nos ajudando. E outra coisa que nos ajuda muito é quando a gente compartilha informações, quando a gente aprende com outras pessoas, vai abrindo os nossos caminhos, né? O nosso olhar. E isso dá muito frescor para o nosso conhecimento, isso nos ajuda muito a desenvolver, desenvolver o gosto pessoal. E no vinho isso acontece da mesma maneira. E eu prefiro utilizar um termo, né, que é justamente esse termo de estar conectada e ser tocada por novas experiências, experiências de pessoas mais velhas, mais novas, né, mas ser tocada e ser conectada com essas novas experiências. Eu não gosto muito do termo influenciada por aquilo ou por aquilo outro, porque essa coisa de influenciado me parece uma coisa muito estática, me parece assim, se você é influenciada, é passivo, né? Quer dizer, alguém está te influenciando, e aí você passivamente, né, aceita, né, essa influência. Eu prefiro colocar para você que o interessante é você realmente assumir um papel proativo no processo, de descobrir o seu gosto pessoal, né? De ter essa troca de conhecimentos, esse trabalho realmente de ir em busca de tudo isso, tá? Voltando aqui ao vinho, né? Às vezes eu saio um pouquinho fora, mas é porque é importante para a gente ter um pouco de conexão e de analogias, né? Mas voltando ao vinho, questão de gosto pessoal, né? O vinho que eu gosto. Então, a gente percebe que o gosto é algo que realmente você pode ir mudando. E que o poder de mudança está nas suas mãos. Tá? Isso é bem importante, essa opinião. E quando você tem uma opinião, né, sobre o vinho, é isso que te transforma numa mulher que degusta, numa mulher que conhece, numa mulher que sabe
retirar o máximo prazer desse vinho. É isso que te transforma numa mulher que vai reconhecer um bom vinho, que vai entender um bom vinho. Agora, antes de nada, a gente precisa realmente entender o gosto pessoal. Como que você vai entender seu gosto pessoal, né? E eu tenho que te dizer uma coisa, isso você faz degustando, e não é só bebendo. Por isso que na Castalha, né, a gente faz encontros com as mulheres, né, é um grupo de mulheres que se reúne para degustar todas as semanas, para aprender de diferentes vinhos, trocando ali diferentes experiências, trocando inclusive diferentes marcas de vinhos mesmo, num ambiente aberto, mais acolhedor, onde a gente pode realmente opinar dos nossos vinhos, sem nenhum tipo de restrição, ou como eu posso dizer, todo mundo opinando, né, expressando a sua opinião. E, ao mesmo tempo, a gente vai debatendo e vai aprendendo sobre isso. Então, degustando, e se você tiver a oportunidade de degustar com outras pessoas, isso vai te ajudar muito a fortalecer sua própria opinião e, ao mesmo tempo, trocar experiências com outras opiniões. Tá? Essa é uma coisa muito positiva. E, para vocês terem uma ideia, justamente desde a pandemia, para quem está me assistindo agora nesse vídeo, eu estou me referindo aqui a março de 2020, quando começou a pandemia, quando aquele hashtag Fica em Casa invadiu, pegou a gente de surpresa, a gente começou a degustar semanalmente, online, né, com as mulheres que já degustavam comigo no presencial, né, eu já tinha meu grupo ali de mulheres que a gente já degustava no presencial, mas também no online a gente abriu espaço aí para novas mulheres, novas amigas do vinho virem degustar com a gente no online. E isso foi muito curioso, aconteceu uma coisa muito interessante. Em primeiro lugar, muitas, inclusive, achavam que não dava para degustar online, né? E até conto muito esse caso da Aline, que era uma das que não acreditavam que era possível degustar online. Ela já gostava de vinhos, ela já bebia vinhos, mas ela nunca tinha feito o passo a passo da degustação. Ela nunca tinha experimentado essa outra maneira de se aproximar dos vinhos para conhecer o vinho e o seu próprio gosto pessoal. E, na verdade, ela mesmo, depois que fez a degustação, ela falou, nossa, eu tenho agora outra perspectiva sobre meu vinho, eu nunca mais vou tomar o vinho da mesma maneira como eu tomava antes. Agora, degustando dessa maneira sensorial, eu começo a entender melhor o porquê que eu gostava daquele vinho ou do outro vinho. Eu começo a entender melhor o meu próprio gosto pessoal. E ela, inclusive, deixou isso no depoimento, né, para mim, que eu achei muito bacana, porque realmente ela é uma das novas mulheres que vieram para degustar com a gente aqui na pandemia. Através dessa prática da degustação também, e do online, que eu achei bem legal, eu também conheci a Kátia, que é uma mulher que se tornou uma amiga também, né, que é uma mulher que participa muito das nossas reuniões, e numa delas foi que ela me contou e ela descobriu por que ela não gostava de vinhos brancos de Chardonnay. E foi muito curioso, porque, como ela não gosta de abacaxi, ela não gosta de abacaxi, e é um aromático que, em geral, está presente nos vinhos da Chardonnay, ela não gostava do vinho, mas ela não sabia por que ela não gostava do vinho. Ela não tinha percebido essa questão, né, do porquê. Quando a gente fez a degustação da maneira, né, que a gente faz na Castalha, ela percebeu que existia abacaxi, né? Ela sentia o aroma do abacaxi naquele vinho e por isso ela não gostava daquele vinho. Não é que o vinho era ruim, o vinho não era ruim, só que ela não gostava. A partir daí, ela começou a entender a Chardonnay, os vinhos brancos de Chardonnay, de uma outra maneira. Inclusive, existem vinhos com blends de Chardonnay que nem apresentam tanto abacaxi assim. Então, ela começou a perceber e se abriu mais ainda para esse estilo de vinho. E já contando de mais uma castelhana, temos lá a Nelly também. A Nelly já é uma castelhana mais de longa data, ela já vem degustando com a gente há muitos anos, tá? E ela sempre traz muitas novidades para a gente. Ela assina clubes de vinhos e ela está sempre aberta a muitas experiências e novidades. E numa das ocasiões também ela trouxe, a gente ia degustar um vinho tinto e ela trouxe 2 tintos da mesma uva. Um que tinha madeira
uma garrafa que levava madeira, outra que não tinha madeira. Só que ela não sabia qual era qual, porque justamente eles mandaram essas garrafas para fazer uma degustação às cegas e para ela mesma descobrir qual que teria madeira e qual que não teria madeira. Mas, Lília, como isso é possível? Claro, isso é possível aplicando as técnicas da degustação. Através do poder da degustação, você consegue descobrir, inclusive, isso num vinho. E você começa a sentir e a se treinar para sentir essas questões, esses aromas, esses sabores. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, né? E, na verdade, é como é interessante a gente conhecer esse fundamento, essa degustação aplicada, porque ela é a ferramenta que te dá realmente o poder de conhecer tanto o vinho, mas especialmente o teu gosto pessoal, ou entender o porquê você gosta de um ou não gosta do outro. Então, em resumo, nessa primeira parte aqui, o que eu quero dizer é assim, que se você estiver disposta a investir um pequeno tempo a descobrir o seu gosto pessoal, a investir em você mesma, para descobrir suas preferências, seu gosto pessoal, e estar aberta a novas experiências, é isso que vai te fazer criar uma base para você encontrar o seu bom vinho. Tá? Então, esse é um pouco do fundamento. Agora, Lília, como é que eu faço isso? Né? Claro, eu vou te falar uma coisa, você não vai fazer isso, ou você não vai evoluir muito com isso somente bebendo ou apreciando vinhos. Isso não vai te levar no teu próximo nível. Tá? Ou você vai demorar muito tempo, vai ter que beber muito vinho e muito tempo só bebendo para poder realmente começar a entender o que é um bom vinho. Para você entender o que é um bom vinho, você realmente vai ter que ter uma ferramenta. Tá? E essa ferramenta é o que eu venho comentando aqui, é a ferramenta do poder da degustação. E por quê? Porque eu tenho que dar um alerta, e aí eu tenho que te falar uma coisa para te provocar mesmo, e para te confundir. Veja bem, o bom vinho nem sempre é o vinho bom, nem sempre é o vinho que você gosta. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, você me fala assim, não, um vinho bom para mim é o vinho que eu gosto. Ok, mas nem sempre o vinho que você gosta é um bom vinho. Por quê? Por que eu falo isso? Por que dessa confusão? Porque é o seguinte, vamos pegar o exemplo da Kátia. Por que eu trouxe o exemplo da Kátia? Para ela, um vinho bom seria um vinho que não fosse da Chardonnay, porque ela não gosta de abacaxi. Só que o vinho que ela trouxe um vinho da Chardonnay para degustação. Era um bom vinho. Era um bom vinho. E quando a gente faz a degustação, a gente tem que separar as coisas. A gente tem que separar. A primeira parte eu vou analisar esse vinho da forma como ele é, a característica que ele tem. Eu não vou julgar o vinho, vou analisar o vinho. Depois, na segunda etapa, eu vou julgar, não o vinho, mas eu vou julgar o meu gosto pessoal. Se eu gosto ou não daquele vinho, daquele estilo de vinho. Eu não sou obrigada a gostar do bom vinho só porque ele é um bom vinho, né? Eu não sou obrigada a gostar dele. Só que eu preciso reconhecer, conhecer e reconhecer as suas características para identificar se ele é um bom vinho. Porque também pode ser que eu goste de um vinho ruim. E eu nem estou sabendo que eu estou gostando de um vinho ruim. E isso acontece muito. Isso aconteceu comigo também. Como é que eu sei de tudo isso? Vou contar aqui para vocês. Eu não estou falando de você, ou que você gosta de vinho ruim ou não. Não, eu gostava de vinhos, eu diria assim, eu gostava de vinhos não tão bons, vamos dizer assim, para ser simpática. Eu gostava de vinhos não tão bons, ou então, eu gostava de vinho ruim também, ou então, eu não sabia o que era um vinho bom, então eu não conhecia, né, um bom vinho, eu não conhecia um bom vinho, então eu nem sabia que ele existia, né? Então, às vezes, a gente é inconsciente, a gente nem sabe que ele existe, a gente nem descobre. Como eu descobri isso? Bom, eu não sei se você sabe ou não, né, mas eu trabalhei muitos anos aí no mercado financeiro e fui para a área internacional de um banco. E eu trabalhava como gerente de um produto, era o produto de viagens, naquela época, Traveler Checks, tá? Século passado, a gente usava ainda os cheques de viagem e o nosso fornecedor era a American Express.
E a American Express, como fornecedora, ela organizava uns seminários, todos os anos, uma viagem para reunir todos os bancos que vendiam o produto e fazer aquela viagem de produto, um seminário, palestras e também passeios, né? Então, era aquele misto de premiação com palestras, com os diretores e tudo mais. E aí eu fui convidada, numa dessas ocasiões, para representar o meu banco, e fui para Madrid, na Espanha. Olha que delícia. Então, eu sempre gostei de vinhos, né? Desde antes, claro que eu bebia os vinhos secos, os vinhos suaves, mas quando entrou, né, no mercado, quando o Brasil abriu as importações, abriu o mercado, começaram a chegar aqueles branquinhos alemães da garrafa azul. E quem nunca bebeu esse vinho, ou é porque é muito jovem, nem conheceu, ou porque está mentindo. Porque é o seguinte, todas nós, em algum momento, naquela época, bebemos o vinho branquinho da garrafa azul, que era importado, era alemão. E para mim era um vinho bom, nossa, gostei, melhor vinho do mundo, porque eu saí ali dos secos e dos suaves e, caramba, fui para o importado, meu nível subiu. Além do que, os tintos, eu tinha um pouco de restrição, porque eu já tinha passado muito mal, já tinha tido umas experiências muito negativas aí com aqueles tintos secos e suaves de garrafão, né? Que eu nem vou contar aqui para vocês, mas enfim. Então, eu estava sempre muito pé atrás com os vinhos tintos, por passar mal e tudo isso. Bom, voltando lá na viagem, então a gente viajou a noite inteira, chegamos lá a Madrid, fomos para o hotel, 5 estrelas, maravilhoso, né? E para minha surpresa, quando cheguei lá no quarto de hotel, grata surpresa, né? Depois de todo aquele cansaço, tinha um roupão acolhedor, sais de banho, tinha banheira no quarto, ai que delícia, adoro. E ao mesmo tempo tinha, adivinha o quê? Em cima da cama, uma caixa de madeira com uma taça e uma meia garrafa de vinho tinto da Rioja. E um cartão de boas-vindas. Ah, gente, eu me senti super bem recepcionada, super boas-vindas, a vida é bela e não vamos perder tempo. E não tive dúvidas, fui lá, abri a garrafa de vinho tinto, que eu não tinha nem ideia de como seria, e bebi. E foi ali que tudo começou. Foi naquele momento, e a partir daquela viagem, porque na verdade foi uma viagem repleta de momentos com vinhos tintos espanhóis, a todo momento, ele foi uma semana de viagem, então teve almoço, teve jantar, teve coquetel, e a todo momento vinhos tintos, vinhos também brancos e outros vinhos espanhóis, mas eu descobri efetivamente o vinho tinto e descobri que ele poderia ser um bom vinho. Foi ali que realmente eu descobri. Para minha surpresa, eles eram aromáticos, eram saborosos, eram intensos, sim, tinham níveis de álcool, nossa, 13, 14 graus de álcool que eu nem sentia. Não dava nenhuma sensação de ardência, nem de peso, não passava mal depois ou no dia seguinte, não subiam, não ficava alterada, nada disso. E foi ali que tudo mudou. E por que eu conto essa história? Porque eu acredito que cada uma de nós, em algum momento, a gente deve ter passado por algum momento ou algum vinho que nos virou a chave, que nos fez mudar de opinião, que nos motivou e que nos mudou a nossa direção. Né? E se você está aqui me assistindo, provavelmente você é uma mulher que já passou por algum momento vinho aí. Se você passou por algum momento e quiser compartilhar com a gente, pode escrever aqui nos comentários, né? Vai ser um prazer conhecer também o seu momento vinho. Mas eu acho assim que isso é um ponto que realmente me fez assim, me abriu os olhos. Não é que eu saí de lá correndo, querendo aprender tudo de vinhos. Não, não foi isso. Mas foi assim uma chave, uma virada de chave, porque eu percebi que o que eu pensava do vinho tinto não era verdade. Né? Existiam aí os bons vinhos tintos. E esses bons vinhos tintos que eram de uma outra característica, que eu ainda não entendia qual era a característica, mas eu senti que era outra característica. Né? Eu já senti. E na verdade, motivando que eu não ficasse mais naquela zona de conforto, que eu não ficasse mais na zona de conforto do vinho branquinho da garrafa azul.
Imaginem só, já pensou se eu tivesse, naquele momento que eu vi aquela caixa, pensado, é um vinho tinto, não vou nem abrir, vou levar para alguém, vou dar para alguém aqui da viagem, porque imagina, como é que eu vou tomar esse vinho tinto? Já pensaram? Se eu tivesse pensado assim, e se eu não tivesse bebido até aquela garrafa, se eu tivesse ficado com medo de experimentar, hoje provavelmente eu não estaria aqui. Já pensou nisso? Eu não quero nem pensar, pelo amor de Deus. Tudo que eu teria perdido de experiência e de prazer mesmo, e de conhecimentos, né? Claro, se eu tivesse ficado na minha zona de conforto. Não, mas é que eu só gosto do branquinho da garrafa azul. Então, assim, pega aí seu caderninho e deixa eu te passar aqui agora uma lista de pensamentos, hein? Que podem te impedir de chegar a um bom vinho. Lembra que eu falei que tudo começa por você? E tudo começa pela sua maneira de pensar. Então, deixa eu te falar aqui alguns mitos que geralmente podem te impedir, e para você não correr esse risco, de não chegar a um bom vinho. Anote aí. Tomar uma aguinha aqui. Só um minutinho. Deixa eu tomar uma aguinha. Olha, por exemplo, um bom vinho. A gente tem um mito que é muito recorrente. Um bom vinho é um vinho caro. Nada mais longe de ser verdade. Um bom vinho não tem por que ser um vinho caro. Até porque o preço do vinho não está em função, nem sempre está em função da qualidade do vinho. Muitas vezes ele está em função do volume de produção de garrafas daquele produtor. Imaginem assim, eu tenho um produtor de uma determinada região que ele elabora, os dois são vizinhos, tá? Uma vinícola está aqui, outra vinícola está do ladinho. Não tem nem... é do lado, emendada. E os dois produzem vinhos com a mesma uva, no mesmo lugar. E eles produzem com a mesma safra, né? A mesma matéria-prima. Só que eles produzem o quê? Um produz de uma maneira de mais volume, né? Ele produz mais quantidade, ele tem mais vinhedo, ele tem mais quantidade para produzir, e o outro produz um vinho com menor quantidade. O que eu quero dizer é que, mas se ele produz muita quantidade, ele vai perder qualidade. Nem sempre, nem sempre. Vamos supor que eles utilizam realmente as técnicas muito parecidas, tá? Mas o que vai acontecer? Obviamente que o trabalho de produzir menos quantidade, às vezes um pouquinho mais artesanal, um pouco mais cuidado, ele te dá mais trabalho, ele pode te dar mais custos, e ao mesmo tempo o teu volume de produção é menor. Portanto, o preço acaba sendo muito maior, às vezes, num vinho que tem menos quantidade. É a lei da economia, a lei da escassez, da oferta e demanda. Se as pessoas demandam aquela marca e não tem tantas garrafas para tantas pessoas, o preço acaba sendo mais elevado. Mas não significa uma diferença gritante, brutal. Não significa que os dois não sejam bons vinhos. Tá? Então, o preço pode te enganar. Pode te enganar. E, às vezes, o vinho está caro por outras circunstâncias, às vezes de marketing, por exemplo, e ele está muito caro e você pensa que só porque ele é caro ele é bom. Então, o conhecimento vai te levar a não se confundir com essa questão do preço, né? Ou do vinho caro. Anotem aí, o segundo mito é: vinho bom é um vinho importado. Isso não é verdade. A gente só vai saber se o vinho é bom degustando para avaliar. E, na verdade, veja bem, no nosso país, que a gente recebe muitos vinhos importados, imaginem vocês assim, que a importação também é um processo econômico, e as pessoas que importam, né, os vinhos, elas têm que se adaptar aos valores do nosso mercado. E nós temos um câmbio muito elevado, de R$6 agora, nesse momento, né, para euro, 5 para dólar, que distorce os preços das coisas. Né? Então, eles têm que importar vinhos que caibam no nosso bolso. Então, nem sempre o vinho importado vai ter uma qualidade maior ou superior que o vinho nacional. A gente só vai comparar se a gente estiver degustando, porque hoje em dia os vinhos nacionais são muito bem elaborados, com bastante técnicas, né, enológicas e bastante tecnologia,
que se comparam e até superam, muitas vezes, alguns vinhos importados. Então, não é uma verdade que vinho bom, né, que um bom vinho, desculpa, que um bom vinho é um vinho importado. Um bom vinho é um vinho tinto. Isso é outra bobagem, meu Deus do céu. Aqui na Castalha a gente aprende o universo dos vinhos. E o universo dos vinhos, ele é composto por vários mundos, por 6 mundos dos vinhos. Vinho tinto é um dos mundos dos vinhos. Nós temos o mundo dos vinhos brancos, temos o mundo dos vinhos rosés, temos o mundo dos vinhos fortificados, dos vinhos doces, naturais, de sobremesa, dos vinhos espumantes. Então, falar que vinho bom, né, o bom vinho, é somente o vinho tinto, não é uma verdade absoluta. É uma preferência. Então, muitas vezes falam, não, mas vinho rosé não existe, vinho branco não é vinho. Claro que é vinho. E temos excelentes vinhos brancos, excelentes vinhos rosés. Então, assim, a gente querer dominar o universo dos vinhos é conhecer todos esses mundos dos vinhos, e não ficar restrito, limitado, né? Tudo que limita não faz a gente avançar. Anotem aí também, um bom vinho é um vinho envelhecido? Nem sempre. Depende de qual a capacidade dele de envelhecimento. Porque o vinho é como as pessoas, ele nasce, ele cresce, ele evolui, ele se estabiliza e fica um tempo nessa fase, depois ele começa a decrescer até morrer. Então, dependendo da fase, se ele tiver envelhecido, se ele foi feito para envelhecer e ele estiver envelhecido, ótimo, ele vai estar realmente como um bom vinho. Mas, por exemplo, teve também uma ocasião, né, que um colega meu, ele disse para mim o seguinte, né, eu estou guardando aqui um Beaujolais Nouveau, porque o vinho envelhecido ele é melhor, então eu estou guardando essa garrafa há 3 anos para o vinho melhorar. Se você não sabe, e você nem tem obrigação de saber, mas eu vou até te comentar aqui, Beaujolais Nouveau, Nouveau é de novo, né, já vem pelo nome. Beaujolais Nouveau é um estilo de vinho francês, para ser consumido nos primeiros 6 meses, né? Se ele é o Beaujolais Nouveau, ele sai ao mercado e ele é um vinho super agradável, super delicioso, com muita fruta, o sabor, uma maravilha de vinho, uma delícia. Mas ele é um vinho jovem, ele é um vinho para consumo imediato, para consumo em até 6 meses, máximo 1 ano, talvez. E ele estava envelhecendo, guardando um vinho para envelhecimento que não foi feito para envelhecer. Ele não nasceu para envelhecer. Então, aquele vinho, que é um bom vinho, Beaujolais Nouveau é um bom vinho, ficou um vinho muito ruim. Quando ele foi beber, eu imagino que estava péssimo, entendeu? E aí você pode imaginar que ele deve ter pensado, o Beaujolais Nouveau é um vinho péssimo. Não, péssimo é você pensar que bom vinho tem que ser envelhecido. Bom vinho é um vinho com madeira. É outro engano. Tem vinhos que, sim, foram elaborados e são muito bons com madeira e te dá uma série de características e complexidades, mas também existem vinhos jovens que são excelentes, são bons vinhos, jovens para consumo imediato e que não necessariamente precisam levar madeira. Aí é uma questão de estilo, né? Um bom vinho é um vinho premiado? É um bom vinho? Bom, eu vou juntar aqui com outra, que é um bom vinho, é um vinho pontuado. E eu vou separar as duas coisas por isso. Um vinho premiado, geralmente os concursos premiam vinhos. E aí, quem julga esses vinhos são profissionais, pessoal do setor, monta uma banca examinadora, não é só uma pessoa, geralmente é um grupo de pessoas que vão julgar aqueles vinhos e dar prêmios. Prêmios por categorias de vinhos. Não é um prêmio geral, global. É um prêmio, assim, categorias de vinhos brancos, jovens. Categorias de vinhos brancos com madeira. Categorias de vinhos tintos jovens, categorias de vinhos reserva, envelhecidos. Então, por categorias, vão dando prêmios. E são profissionais julgando e pontuando esses vinhos numa ficha técnica profissional. Existem os vinhos pontuados nos sites, no Google, no site, nos aplicativos. Aí são amadores, pessoas que estão pontuando esse vinho, que você não sabe o nível de conhecimento que elas têm. Se realmente elas estão pontuando com critério técnico, se elas estão pontuando pelo gosto pessoal, pela falta de conhecimento, comentando coisas que procedem ou não procedem. Qual é o grande risco? É você tomar por base
esses comentários e esses pontos de amadores, ou mesmo de profissionais na competição, sem considerar duas coisas importantes. Primeira delas, vinhos premiados. Só vai à premiação os vinhos que os produtores mandaram para irem para o concurso. É um concurso, né? Então, nesse concurso, esses vinhos acabam sendo levados pelos produtores. Então, tem produtores que não mandaram o vinho para o concurso. Eles têm bons vinhos, mas não estão pontuados, premiados, não estão premiados. Tem as pontuações dos profissionais, também tem as pontuações dos profissionais. Robert Parker, Jancis Robinson, aí são críticos de vinhos que pontuam, que criam um ranking, que criam uma guia Penin, por exemplo. Eles recebem amostras desses vinhos, ou eles vão atrás desses produtores para pontuar, para fazer uma crítica. Também é bem interessante como referência, mas vejam bem, sempre a opinião deles, é o nariz deles. Como é que o meu nariz, como é que eu vou comparar o meu nariz com o deles? Como é que eu sei que o meu gosto pessoal é o gosto do nariz desses críticos? Não tem nenhum sentido. Quer dizer, tem um sentido de você meio que saber da região alguns vinhos que algumas pessoas pontuaram muito bem, mas não é o único critério. O critério sempre vai ser você e a sua degustação, o seu gosto pessoal. E tem mais, nessas pontuações amadoras, do pessoal que escreve de vinhos, o que vai acontecer? Vocês não podem levar isso a ferro e fogo, porque vocês não sabem o nível de quem está escrevendo. Você não sabe também se ele está escrevendo com conhecimento ou não. Uma das coisas que eu li outro dia foi justamente uma coisa assim, uma pessoa escrevendo de um vinho, dizendo que aquele vinho ele ia pontuar negativamente ou muito mal, porque aquele vinho não apresentava os aromas amadeirados que ele tanto gosta. Perfeito. Ele não apresenta os aromas, a complexidade, os aromas da madeira e tá. Perfeito. Aí eu fui ver que vinho era. Era um vinho jovem, da safra do ano. Como é que ele espera de um vinho jovem, que não passa por madeira, ter aromas de madeira? Então, veja bem, não bate. Ele escreveu algo que não tinha nada a ver com o vinho que ele estava degustando. Então, ele fala, eu não gosto desse vinho, mas o vinho era um bom vinho, dentro da categoria dele. Então, não tem o menor sentido aquilo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para ler isso daí. E para ler também, que muitas vezes a fonte da referência, às vezes eles falam de um vinho e colocam a foto de outro vinho. Isso também já vi acontecer. Ou escreve que aquele vinho tem tais uvas, e quando você vai ver lá no site do produtor, não é nada daquilo, não tem aquelas uvas. Então, assim, é muito complicado, e eu sempre falo para as meninas, né, para as alunas e para as castelhanas, alunas e para as amigas do vinho, eu falo, sempre procurem a fonte primária da informação, ou seja, o Conselho Regulador, a Associação dos vitivinicultores ou dos produtores, o site do próprio produtor, porque ali você vai ter uma ficha técnica, uma informação técnica mais precisa, tá? E aí você não vai correr o risco de ficar confusa nas informações. Por último, um bom vinho. Aqui vem a coisa das aparências engano. Bom vinho é o vinho da garrafa pesada. Bom vinho é do rótulo bonito. Bom vinho é da rolha de cortiça. Será? Será que só a garrafa pesada já garante um bom vinho? Ou será que eu posso colocar um vinho ruim numa garrafa pesada? Ou eu posso fazer uma etiqueta maravilhosa, contratar um designer aí artístico e colocar um vinho ruim numa garrafa com uma etiqueta, né, um rótulo lindo. Ou eu posso também me equivocar de pensar que somente rolha de cortiça conserva um bom vinho. Por quê? Bons vinhos jovens não precisam de uma rolha de cortiça. Ele pode estar, sim, numa garrafa de rosca, por exemplo, né? Ou numa rolha daquelas sintéticas, porque esse vinho não vai passar por envelhecimento. E a rolha de cortiça, ela tem a sua função. E qual é a função? É que ele respire, porque ele vai ficar muito tempo na garrafa, passando por um processo de envelhecimento. Então, ele precisa também respirar, de uma porosidade. Agora, um vinho jovem não precisa. Lembra do nosso Beaujolais Nouveau, que é um bom vinho? Ele não precisa de uma rolha de cortiça, porque ele vai ser para consumo imediato.
Então, anotaram aí todos esses mitos, todos esses pensamentos, ou essas ideias pré-concebidas aí, que às vezes te fazem, te impedem, né, de chegar num bom vinho? Bom, se você anotou isso, se você entendeu isso, agora, como eu prometi lá no começo da nossa aula, aqui da nossa live, nós vamos ver como é que você chega, então, nesses bons vinhos, né? Nós vamos ver agora aqui como que você pode ter acesso a esses bons vinhos pelo poder da degustação, tá? E é isso aqui que a gente vai ver aqui. Então, a degustação, o que ela vai ser boa para você? Primeiro que ela vai te ajudar a você conhecer a você mesmo, a teu gosto pessoal, saber cada vez mais o que você gosta, o que você não gosta. Ao degustar, você vai reconhecer, além do seu gosto pessoal, as características dos estilos de vinhos, de cada tipo de vinho. Você vai começar a formar, né, em você mesmo. Isso vai virar até um hábito, uma intuição, né, de o que é um estilo de vinho ou outro. Isso vai se tornar algo bem rápido para você, né? Inclusive, você vai conseguir mudar de opinião. Você vai conseguir, ao avaliar esses vinhos e degustando os vinhos, você vai começar a comparar e você vai até mudar de opinião, e você vai até começar a gostar de outros estilos de vinho, outros tipos de vinho que às vezes você não gostava porque você não entendia aquele estilo de vinho. E é dessa maneira, com a degustação, que você vai conseguir dominar o universo dos vinhos. Bom, vamos lá então. Então, eu quero te mostrar agora, para a gente já ir finalizando, a maneira correta, a maneira certa de você fazer, de você aplicar essa técnica da degustação, para você poder escolher um bom vinho. Tá? Essa maneira correta, essa maneira técnica, ela envolve uma parte prática, tá? Ela envolve também alguns conhecimentos que você pode estar adquirindo, né? Nas leituras, naquilo que você vê da região. Mas eu sempre recomendo que antes de você pesquisar o vinho, para você não ter já uma imagem pré-concebida do vinho, que você primeiro faça as práticas e depois você vá atrás das informações para você meio que confirmar ou agregar mais informações e mais valor. O importante do momento da degustação também é o teu momento, a emoção que você está sentindo com aquele vinho. Isso eu chamo de wine moments. Isso, inclusive, pode ser tema de uma outra live. Mas, em resumo, você impregnar, além do conhecimento técnico, das sensações na prática, você também impregnar aquele momento daquele vinho. Lembra que eu falei do vinho da Rioja? Naquela época eu nem sabia que existia ficha técnica, mas aquele momento wine, aquele momento que eu estive ali com aquele vinho, e que eu sabia, que eu li, né, no rótulo, que era um vinho da Rioja, aquilo me impregnou até hoje. Faz mais de 20 anos isso. E até hoje eu tenho a sensação da Rioja. Depois eu fui estudar Rioja, já degustei muitos Riojas, já sei, né, mais sobre o Rioja, experimentalmente falando. Mas ainda assim, aquele momento me impactou. E eu sei que eu gosto de vinhos da Rioja, né? E aquilo é o que me faz transportar novamente para aquele momento. Então, guardem também, além da parte técnica, sempre essa parte da emoção do seu momento vinho. Bom, agora, de novo no seu caderninho, como saber que estamos diante de um bom vinho? Como reconhecer esse bom vinho? Vou te dar aqui, então, um passo a passo simples, um passo a passo para você aplicar agora mesmo, a partir da sua próxima taça, tá? E se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai começar a entender os caminhos que você tem que seguir para chegar no seu bom vinho, nos vários bons vinhos. Então, anote aí o passo a passo simples, depois você me conte aqui. Bom, primeiro passo. Você começa com a leitura do rótulo do seu vinho. Tá? Não é pesquisando na internet, pesquisa no seu rótulo. Ah, mas eu não sei ler rótulo do vinho, Línia. Eu tenho uma outra live aí que eu explico como ler rótulo dos vinhos. Mas aqui é simples, você vai buscar informações básicas, tá? Tipo do vinho. É vinho tinto, é vinho branco. Você já sabe, está até vendo ele, né? Vinho tinto, vinho branco, vinho espumante. A região produtora, às vezes da frente, às vezes no contrarótulo, você vai estar lá. Onde foi produzido? No vinho de Portugal, da Espanha, brasileiro, chileno. Safra. De que ano? Né? De que safra é esse vinho? A uva.
Às vezes vem as uvas, às vezes é um blend de uvas. Às vezes você não vai saber as uvas todas, não tem problema. Mas quando ele é varietal, vai ser uma uva só, geralmente vem na etiqueta qual é a uva. O grau alcoólico, né, para você ter ideia daí do álcool que ele tem. E o produtor, às vezes, é interessante. Se você, de repente, gosta de um determinado produtor e quer conhecer todos os estilos de vinhos que aquele produtor produz, é bem interessante anotar isso. Então, anotem isso daqui. Para começar, informações básicas. Segundo passo, degustar o vinho. Deguste o vinho. O ato de degustar é um ato de atenção ativa. Então, você vai ter que botar atenção nas suas sensações para você perceber com os seus sentidos, os órgãos dos sentidos, o seu vinho. Então, 3 coisas que você vai colocar atenção. Você vai prestar atenção na cor, vinho na taça, na cor, nos aromas, os perfumes, e nos sabores e na textura. A cor, com a visão, os aromas com o nariz, os sabores e a textura na boca. Simples assim, 3 coisas, tá? Degustou o vinho? Agora você vai conferir. O que você vai conferir? Você vai conferir se ele é um bom vinho no visual. Como? Verificando se ele é limpo e brilhante. Se ele não tem partículas de suspensão, se ele não está turvo. A turbidez é um defeito do vinho, né? Suspensão, partículas de suspensão, pode ser um defeito do vinho, né? Cristais, um defeito do vinho. Não é que faz mal à saúde, mas essas partículas, elas acabam tirando essa análise visual, prejudicando a sua análise visual. Ah, Lília, mas eu já ouvi falar que tem vinhos que são pouco filtrados, ou os vinhos envelhecidos têm a borra. Sim, tem a borra, e é para isso que existe o decanter. Para você, quando passar o vinho para sua taça, ele estar limpo e brilhante na sua taça. Tudo bem, a borra fica no fundo da garrafa, não tem problema. Tá? E não faz mal para a saúde também. Agora, um vinho turvo pode significar aí um processo de elaboração, um defeito de elaboração. Muito bem, então, um bom vinho no visual. Já vejo que ele está limpo e brilhante, bacana. Bom vinho no nariz. Nariz, aromas. Ah, Lília, não consigo sentir os aromas. Calma, você não precisa identificar os aromas. O bom vinho é aquele vinho que tem aromas limpos, que tem aromas francos, que não tem sujeira, que não tem aromas que não são do vinho. Exemplo, cheiro de ovo podre, cheiro de couve-flor cozida, cheiro de papelão úmido. Lília, mas tem esses cheiros no vinho? Sim, no vinho com defeito tem. E um vinho com defeito não é um bom vinho. Um bom vinho é aquele que apresenta aromas limpos. Aromas de várias famílias aromáticas. O bom vinho não é só aquele vinho que apresenta aromas de madeira. Não, um bom vinho pode apresentar aromas de frutas, flores maravilhosos, misturados com aromas herbáceos. Pode apresentar, sim, o buquê, uma gama de aromas. Mas tanto o vinho frutado quanto o vinho mais complexo em aromas são bons vinhos, dentro da sua categoria. O que a gente está falando aqui é que um vinho ruim é aquele vinho que não tem aromas limpos, que tem aromas com defeitos. Bom vinho na boca, vamos conferir na boca. O que eu tenho que conferir na boca? Bom, na boca são sabores, sensações, as texturas. Isso vai de acordo com cada tipo de vinho. Então, aqui não dá para eu te definir, claro, aqui não dá tempo, né, de eu te definir isso, a gente só vai percebendo na prática das nossas degustações, justamente isso, o tipo de vinho, o estilo de vinho e o que é que tem uma característica dele, para eu saber se ele tem aquela característica e se ele não tem aquela característica, ele não é um bom vinho. Por exemplo, num vinho branco eu espero acidez. Se aquele vinho branco não tem acidez, ele vira um vinho chato, um vinho plano, um vinho sem graça. Então, não é um bom vinho, né? Agora, um bom vinho é aquele que tem uma acidez gostosa, equilibrada, que você vai juntar depois com alguma gastronomia, né? Esse é um bom vinho branco. Ah, e o tinto? Bom, o tinto, o que eu espero de um tinto? Ah, eu posso esperar um corpo, né? Eu posso esperar mais corpo, ou posso esperar taninos, aquela secura gostosa, aquele tanino agradável, que vai me ajudar depois numa gastronomia, que vai trazer aquela sensação de que me abre o apetite, eu quero mais, um pouco mais, ou seja, vai combinar bem.
Ah, e se aquele vinho é um vinho que... E também um pouco de acidez, né? Então tem uns fatores ali. Mas e se aquele vinho não tem nada disso? É um vinho chato também, é um vinho plano, é um vinho sem graça. É um vinho que não é agradável. Então não é um bom vinho, tá? Então, claro, aqui o bom vinho na boca, ele vai depender muito do tipo de vinho, do estilo de vinho. Aí, quarto passo. Estão anotando aí? Quarto passo, equilíbrio. Depois que você fizer esses três, né, esses três passos, no quarto passo você vai dar uma repassada na sua taça e vai verificar, no geral, o equilíbrio e a persistência desse vinho, né? E como é que ele está no geral, na boca, passando de novo pelo visual, pelo nariz, pela boca, como é que ele está conforme esse estilo, a uva, a qualidade da safra. É aí que você vai fazer o resumo, tá? Vai ser o resumo da sua degustação, tá? E aí, pronto, para concluir, você que está com o seu caderninho, eu estou com o meu caderninho, anote por último, anote justamente isso, a sua avaliação, classifique seu vinho, né? Escreva as características, primeiro, defina as características, a cor, os aromas, os sabores que você sentiu no seu caderninho e pontue seu vinho também, pode ser uma pontuação de 1 a 10 ou de 0 a 100, como a gente faz lá na Castalha, e, se você preferir, use a nossa ficha de degustação Castalha também, né? Lá a gente pontua de 0 a 100 os vinhos, e dividindo por essas fases. Então, você anotando isso, quando você se deparar novamente com esse mesmo vinho, ou com essa mesma uva, ou com esse mesmo país, você vai poder ter ali o seu banco de dados, né, a sua ficha, o seu banco de dados dos vinhos. E a partir daí você também anote as suas emoções e no final de tudo você escreva: este é um bom vinho. E se este é um vinho bom, é um vinho que você gosta. Eu espero que tenha te ajudado aqui com essa live e eu te